Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 23 de julho. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quinta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com alegria vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram uma pergunta. Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu-lhes, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho também perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, o trecho que nós ouvimos do Evangelho de hoje é bem complicado de se entender numa simples explicação. Por isso, eu vou me ater no que é mais importante para ser entendido no Evangelho de hoje. O Evangelho começa com uma pergunta. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, por que tu falas ao povo em parábolas? Parece-me que nessa pergunta nós temos o desenvolvimento de todo o Evangelho e, consequentemente, a resposta a esta pergunta seria o algo mais importante do Evangelho de hoje. Jesus se expressava por meio de parábolas, ou seja, histórias inventadas por ele, baseadas no dia a dia daquele povo. Jesus, sendo Deus, poderia muito bem falar difícil e fazer uso de palavras sábias, acadêmicas, mas o povo humilde, o camponês, os pastores, os criadores de gado, não iriam entender quase nada ou mesmo nada. E como reação, sentindo-se talvez humilhados por aquela forma, para eles arrogantes de discursar, poderiam virar as costas e sair, talvez reclamando, e não voltariam mais para ouvir Jesus. Na verdade, quando a gente ouve um discurso que a gente não entende, a gente não se interessa por ele. Uma das características de Jesus foi compreender os destinatários do anúncio do reino. Ele sabia que as pessoas simples iriam ouvi-lo. Então, ele queria utilizar uma linguagem também simples para ser entendido. Jesus, o mestre dos mestres, tinha esta compreensão e sabia que para que se fizesse entendido e compreendido naquele tempo, seria necessário que ele descesse ao nível dos ouvintes, ou seja, se utilizasse de um método que os seus ouvintes estivessem acostumados, e de elementos que permitissem que eles entendessem as verdades espirituais a respeito de Deus e do anúncio do seu reino. Por isso,
Jesus opta por falar em parábolas. As parábolas, naquele tempo, eram um recurso de linguagem acessível ao entendimento de todos, porque era de fácil compreensão e fartamente usada pelo povo judeu. Jesus quer que o ensino da sua palavra ocorra de modo claro e acessível a todos os ouvintes. Ao ensinar por parábolas, Jesus usava de imagens que todos pudessem compreender. Jesus ensinou por parábolas para mostrar que só não compreende a sua mensagem quem não quiser. Ao ensinar por parábolas, Jesus foi claro e se fazia compreensível a todos. Mas esta compreensão exigia, pelo uso do método das parábolas, uma disposição de aprendizado por parte também dos ouvintes, uma vontade de um maior aprofundamento, tanto que os discípulos, depois de algumas parábolas que eles ouviram, demonstraram mais interesse e quiseram aprofundar-se nas coisas de Deus. E assim chegaram a pedir a Jesus que lhes explicassem a parábola de forma mais detalhada e mais profunda. Jesus, assim, tinha o objetivo de mostrar claramente quem tinha e quem não tinha interesse em conhecer o Pai. Em outras palavras, quem realmente amava a Deus a ponto de não mais ser chamado servo, mas sim amigo do Senhor. Eu penso que ao conhecermos a forma como Jesus se dirigia às pessoas daquele tempo, ele também fala para nós padres ou qualquer outro evangelizador de nosso tempo. Também nós, por mais estudos que possamos ter, não convém que usemos palavras difíceis nos nossos discursos ou nas nossas homilias, mesmo porque o nosso público-alvo são pessoas simples e humildes, e entre eles estão muitos que não tiveram, como nós, a oportunidade de cursar uma faculdade. Claro que existem também muitas pessoas cultas e eruditas que nos ouvem, mas é mais fácil o erudito entender a linguagem simples do que o simples entender a linguagem erudita. Então, devemos pensar sempre por primeiro naquelas pessoas que têm mais dificuldade de nos entender. Jesus optou pelo simples, assim também nós devemos optar. Nós não devemos ignorar os mais letrados, claro que não, mas devemos preparar a nossa mensagem tendo em vista sempre os mais simples da sociedade. Jesus nos ensinou esta lição, que possamos aprender com ele. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também agora pedindo a proteção de nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada nos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida, com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, paz e bem.